Os Outros, lançado em 2001, é considerado hoje em dia um filme de terror clássico com um mega plot twist. Muito elogiado pela crítica e que é assustador de uma forma atemporal. Porque assim, independente dos anos que se passem, ele continua sendo efetivo em entregar um excelente terror. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre detalhes e curiosidades desse filmaço, que foi o primeiro filme de terror que eu vi na vida, eu acho, eu tenho quase certeza, lá em 2006 e que me marcou, óbvio, e foi o início de toda a minha história de amor e paixão com os filmes de terror. Vamos falar também de detalhes sobre o final, que deixa algumas perguntas em aberto e que algumas pessoas podem não ter entendido muito bem. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby e aqui nesse canal eu falo de filmes e séries de terror e as curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e também não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. Escrito e dirigido pelo chileno-espanhol Alejandro Amenábar, Os Outros é uma produção espanhola falada em inglês, ambientada em 1945, na ilha de Jersey, na Inglaterra, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A trama acompanha a Grace, interpretada pela Nicole Kidman, e seus 2 filhos, crianças que têm uma doença rara, que faz com que eles tenham alergia à luz. Eles vivem confinados em uma mansão escura, onde começam a acontecer fenômenos estranhos depois da chegada de novos empregados. Com um orçamento de cerca de 17 milhões de dólares, o filme arrecadou algo em torno de 210 milhões de dólares do mundo todo e foi um sucesso gigantesco, especialmente na Espanha, onde bateu recordes de bilheteria e consolidou o Amenábar como um dos grandes nomes do horror contemporâneo. O filme começa com a Grace acordando ali gritando. Talvez ela tenha tido um pesadelo, a gente não sabe. Depois disso, a gente vê chegando na mansão 3 pessoas. Essa mulher, a senhora Mills, o senhor Tuttle e a jovem Lydia. Eles batem ali na porta e a Grace atende já perguntando se eles estavam ali por causa do anúncio de vagas de empregados na casa. A senhora Mills diz que sim, que eles estavam ali por causa do anúncio e apresenta o senhor Tuttle, o jardineiro, e a Lydia, que é muda, mas é muito prestativa ali. A Grace então vai guiando eles pela casa e já falando tudo. Ela é bem autoritária, né? Ela é a chefe ali daquela casa e ela fala: ó, senhora Mills e Lydia, vocês vão dormir ali. Senhor Tuttle, você vai dormir lá. E também mostra ali que a casa tá bem negligenciada porque os funcionários antigos foram embora sem falar nada e deixaram ela lá largada e que ela acha isso um absurdo. Ela ficou indignada com isso. Pois é, estranho, mas a Grace continua mostrando a casa e explicando as regras. Tudo tem horário e tudo tem que ser feito corretamente. As crianças acordam às 9, o almoço é às 1 e assim ela vai ditando tudo que tem que ser feito. A senhora Mills entende tudo ali e pergunta: e seu marido? Como que vai ser a rotina, né, do senhor da casa? E a Grace diz que ele não tá lá, que na verdade o marido dela tinha ido pra guerra há 1 ano e meio e que ela não tinha notícias dele desde que a guerra tinha acabado. Então, sabemos aqui que naquela casa vivem apenas a Grace e seus filhos e agora os empregados, senhora Mills, a Lydia e o senhor Tuttle. Seguindo o tour pela casa, a Grace mostra que todos os cômodos devem ser trancados quando você entra e sai deles, que a casa não tem eletricidade e que o silêncio é primordial para ela porque ela tem dores de cabeça constantes. E chegou a hora de conhecer as crianças. Para isso, todas as cortinas têm que ser fechadas e só pode existir luz de velas bem baixinhas, porque qualquer coisa maior que isso poderia matar as crianças em segundos, já que elas sofrem de uma condição severa e incurável de alergia à luz. A Grace vai acordar as crianças e a gente conhece a Anne e o Nicholas. Essas criancinhas muito fofinhas aqui. Gente, esse menininho aqui é muito fofo, eu não dou conta, sério. A senhora Mills se apresenta ali para as crianças e vai preparar o café da manhã. Ali na mesa, a Anne pergunta para ela: a senhora vai abandonar a gente também? Porque os outros empregados tinham falado que não iam abandonar, mas eles abandonaram depois que a mamãe ficou maluca. Nisso, o irmãozinho fala: não, para de falar isso, é mentira. E os dois começam a brigar ali e parece que tem um segredo ali entre os dois, até que a Grace chega, interrompe tudo e fala: silêncio vocês dois, vocês terminem aí de comer em silêncio. Ela então chama a senhora Mills pra conversar em outro cômodo e pergunta como que ela tinha chegado ali por causa do anúncio, se ela tinha acabado de ver na caixa de correio que o anúncio nunca tinha nem sido publicado. A senhora Mills então confessa a verdade. Ela, o senhor Tuttle e a Lydia não tinham visto anúncio nenhum. Na verdade, eles só apareceram ali tentando uma chance mesmo. Uma casa grande como aquela parecia que ia precisar de funcionários, então eles decidiram bater
sei lá. A senhora Mills ainda confessa que já trabalhou naquela mansão antes para outras pessoas há uns anos. E que aqueles anos foram os melhores anos da vida dela, que ela realmente amava estar naquela casa. Oh, fofa, né, gente? Eu acho a senhora Mills uma fofa. Bom, a Grace resolve relevar essa mentirinha e deixar os três ficarem na casa, e ela fala pra senhora Mills: olha, eu não gosto de fantasias, tá? Ideias estranhas. Meus filhos, às vezes, eles têm umas ideias estranhas, mas você, por favor, não dá ouvido a eles. Mais tarde, a gente vê a Grace estudando com os filhos. Eles são uma família muito católica e a Grace constantemente manda a Anne e o Nicholas estudarem e lerem trechos da Bíblia. Nesses estudos com os filhos, a Grace diz que crianças que negam Cristo vão pro limbo das crianças depois que elas morrem, que é uma espécie de inferno horrível, muito quente e sofrido, e que lá as crianças ficam sozinhas para toda a eternidade. Aqui a gente vê, né, mais um pouco dessa característica autoritária e rígida da Grace com as crianças. Ela tá o tempo todo controlando as regras ali, sendo severa com os filhos, e às vezes faziam umas brincadeirinhas bobas ali de criança. É aí que a gente vai ver as primeiras coisinhas sobrenaturais ali na casa. A Grace deixa os filhos estudando em quartos separados e vai pra sala ver se tá tudo em ordem. Ela fica até meio entediada quando não tem ninguém pra mandar. Aí ela escuta um grito e um choro. Na hora ela pensa, é alguma das crianças, e ela vai primeiro até o quarto onde o Nicholas tá. E ele tá tranquilo, de boa ali lendo. Não foi ele que gritou e ele também não tava chorando. Aí a Grace vai preocupada até a Anne, e ela também não tava chorando e nem gritando, ela tava ali lendo de boa na sala de música. A Anne fala pra mãe que, na verdade, quem tava chorando e gritando era o Victor, um menininho que só ela aparentemente via ali pela casa. Ela fala que ele fica chorando por aí, falando que não gosta da casa. A Anne também fala que tem outras pessoas ali, inclusive o pai do menino, que é pianista, e que eles estão ali no corredor. A Grace já fica brava e fala: não tem ninguém no corredor não, eu acabei de vir de lá. E ela fecha o piano que tava aberto. A gente vê que a Grace tá irritada com a filha porque ela acha que é a menina que tá fazendo tudo aquilo e pregando peças na casa. E a Anne, gente, é essa garotinha um pouco afrontosa com a mãe, e ela vive implicando com o irmãozinho também. Às vezes ela tenta assustar ele falando de fantasmas, e ele fica com medo do fato dela tá vendo esse tal de Victor. E é aí que entra pra mim uma cena bem assustadora desse filme que super me marcou. Os dois irmãozinhos estão ali dormindo no quarto à noite, e a Anne acorda o irmão e mostra a janela que tá com as cortinas todas abertas. O que é muito perigoso, né? Porque se amanhecer ali com as cortinas abertas, eles morrem. O Nicholas fala: meu Deus, por que que você abriu as cortinas? E ela fala: não fui eu, foi o Victor. E o menininho fica: não, você tá mentindo, para com isso, para de inventar essas coisas, eu vou contar pra mamãe, para com isso. A Anne começa a conversar com esse Victor e a gente ouve realmente uma voz respondendo ela, mas o Nicholas tá super assustado e acha que é a própria irmã que tá fazendo essa voz. Aí a Anne fala: Victor, encosta ali na bochecha do meu irmão pra ele saber que você é real. E aí, gente, vem uma mão e encosta na bochecha do menino e ele dá um grito de medo, tadinho. Óbvio que a Grace vai lá no quarto, acudir o menino e fica muito brava com a Anne por estar atormentando o irmão. E coloca ela de castigo ali, lendo a Bíblia. Ela vai ter que ler a Bíblia desde o início até o final. Os dias vão passando e a Grace começa ela mesma a presenciar barulhos estranhos na casa. Parece que tem alguém arrastando móveis no andar de cima, só que não tem ninguém lá. Os empregados estão no jardim e os filhos também não estavam nesse cômodo. A Grace sobe até essa sala que tem vários móveis antigos cobertos por lençóis para poder ver o que tá acontecendo. E ela começa a escutar sussurros ali. Desesperada, ela começa a puxar todos os lençóis dos móveis para ver se tinha alguém ali, mas não tinha ninguém. Depois disso, a Anne mostra um desenho pra mãe que, de acordo com ela, são as pessoas que estão ali naquela casa, os intrusos. Tem o Victor, que é uma criança, os pais do Victor e uma mulher mais velha. Do lado de cada um deles, no desenho, tem um número, que a Anne diz ser o número de vezes que ela
viu cada um. E ela viu a mulher velha 14 vezes. De acordo com a Anne, o Victor tinha falado pra ela que essa mulher velha era uma bruxa. Até então, na cabeça ali super severa da Grace, ela acha que eles estão lidando com soldados da Alemanha que estão tentando invadir a casa e não com alguma coisa sobrenatural. Então ela pega a espingarda que tem ali e sai vasculhando a casa com os empregados à procura de alguém que possa ter entrado ali. Eles olham toda a casa e não acham ninguém, até que a Grace, vasculhando um quarto, acaba encontrando algumas fotos que lá na frente vão ser responsáveis pelo começo dos plots desse filme. A Grace acha esse álbum de fotos em que as pessoas estão de olhos fechados, tipo fotos de família, mas todos os membros estão de olhos fechados. Ela acha isso muito estranho e pergunta para a senhora Mills por que aquelas pessoas estão dormindo nas fotos. A senhora Mills então fala que as pessoas não estão dormindo, elas estão mortas. E que aquele era um álbum de fotos pós-morte. Antigamente, no século XIX, naquela região, fotografar pessoas após a morte era uma prática bem comum entre as famílias e tinha um propósito de eternizar a alma daqueles entes queridos que haviam falecido. A Grace acha isso macabro e absurdo e fica tipo, nossa, como as pessoas são capazes de chegar a esse ponto. E a senhora Mills fala algo bem importante pra gente aqui, que o luto de uma pessoa que perdeu um ente querido pode levar essa pessoa a fazer as coisas mais estranhas que você pode imaginar. E a Grace só fala daquele jeito dela, né? Se livra disso, joga isso fora. Depois disso, elas conversam um pouco e compartilham umas memórias do passado. A Grace fala que a família, os pais dela, tinham ido embora um pouco antes da guerra começar e que ela não via eles desde então. E a senhora Mills fala também sobre o tempo em que ela trabalhou ali naquela casa e como aquela casa sempre puxava ela de volta de alguma forma, que ela tinha uma conexão muito forte com aquele lugar. Mas que ela também foi embora depois de um surto de tuberculose que teve ali. A Grace anda pela casa, vai ver os filhos dormindo e o filme tem esse aspecto bem dramático também. As feições da Grace, né, a trilha sonora, a transição de imagens, aquele fade que dá, que é bem característico dos filmes dessa época, fazem a gente ficar muito bem ambientado ali naquela mansão. A mansão de Os Outros parece até um personagem do filme. Ela é uma casa enorme e antiga, isolada no meio de um terreno cercado por neblina e árvores, quase sempre ali coberta por um clima cinza. Desde o começo, a gente tem a sensação de que aquele lugar tá meio que fora do mundo, como se fosse uma bolha onde o tempo anda diferente. Não tem barulho de cidade, não tem vizinho, não tem vida do lado de fora. Só aquele casarão ali, perdido no nada, o vento batendo e a névoa escondendo tudo em volta. Por dentro, a mansão é cheia de corredores, portas, escadas e quartos que parecem nunca acabar. As cortinas vivem fechadas por causa, né, da doença das crianças, então quase não entra luz natural. A iluminação ali vem de velas fracas e alguns poucos pontos de claridade, o que deixa tudo na penumbra. E isso faz a casa parecer ao mesmo tempo enorme e apertada. Os cômodos são grandes, mas a escuridão dá uma sensação de aperto, como se a gente tivesse sempre encurralado com os personagens ali. Além disso, existe toda a regra rígida das portas e das chaves. Para abrir um cômodo, primeiro a gente precisa trancar o anterior, fechar as cortinas, conferir se não entra luz e por aí vai. Isso transforma a mansão quase em um labirinto controlado. A cada porta que abre ali, a gente nunca sabe o que pode encontrar. Os objetos da casa também reforçam toda a ambientação. Móveis antigos, crucifixos, retratos de família, fotos esquisitas, partituras de piano, tudo com uma cara de passado que não foi embora. Nada ali parece vivo ou atual, tudo carrega um peso de memória, de luto, de segredo. A mansão é meio que religiosa, rígida e triste, assim como a Grace. No fim, a sensação é de que aquela casa é uma espécie de prisão emocional. Um lugar onde o medo, a culpa e o silêncio ficaram presos junto com os personagens. E é isso que deixa a ambientação tão marcante e assustadora. Bom, depois de um acontecimento ali na casa, a Grace começa a entender que aquilo que ela tá vivendo não tá normal e parece alguma coisa sobrenatural. Andando pela casa, ela acaba pegando o piano tocando sozinho na sala de música. Ela fica assustada e, logo depois disso, uma porta se bate muito forte na frente dela, com tanta força que ela chega até a cair no chão.
Ela conta isso pra senhora Mills e fala que parece que tem algo diabólico ali naquela casa, alguma coisa que não descansou. E ela fala assim: eu sei que essas coisas são difíceis de acreditar, eu também não acreditaria. Mas a senhora Mills fala que acredita sim e que algumas coisas não têm nenhuma explicação e que nem todas as respostas estão na Bíblia. A Grace então decide dar um basta ali em tudo que tá acontecendo naquela casa e fala: eu vou atrás do padre, é isso, ele precisa vir até aqui pra poder abençoar esse lugar, eu vou atrás dele. Então ela vai caminhando pra fora e antes de sair pelo portão, ela pede pro Sr. Tuttle dar uma vasculhada pelo terreno e ver se ela acha túmulos por ali. Ela sabia que a propriedade tinha um cemitério na época em que foi comprada e ela precisava saber se tinha algum garotinho chamado Victor enterrado ali, que poderia ser esse fantasma que tá interagindo ali na casa. Ela sai pelo portão e segue por um caminho com muita neblina e à medida que ela vai andando, tudo começa a ficar mais e mais nebuloso, muita neblina mesmo, a ponto dela não conseguir enxergar mais nada. De repente, no meio da neblina, ela vê alguém surgindo. Quando ela chega mais perto, ela vê que é o marido dela, o Charles. Como assim, né? Ele tava ali, ele tinha voltado da guerra, finalmente. Nossa, que coisa boa, meu Deus, maravilhoso. A Grace, claro, vai abraçar ele, fica super emocionada com a volta, mas ele parece que tá meio estranho. Ele tem um semblante de dor, de cansaço, e parece até que ele tá meio perdido ali. Isso, inclusive, a senhora Mills comenta com o Sr. Tuttle, que ele parece que tá perdido. Eles até se assustam com a chegada do marido, mas ok, né? A Grace acomoda ele dentro da mansão, ele vai até os filhos, eles todos se abraçam e todo mundo fica muito feliz com a volta do pai. Só que ele não fala muito, ele tá, parece que deprimido, o que é algo muito normal para soldados que voltam da guerra. Eles vivem ali um estresse pós-traumático que pode fazer a pessoa, né, ficar mal psicologicamente por meses, por anos ou até para sempre. Toda essa comoção da volta do pai faz com que a Grace deixe pra lá tudo que tá acontecendo ali na casa, os barulhos estranhos, o piano tocando sozinho, os intrusos ali. A Anne fica até muito brava com a mãe e elas discutem na mesa do jantar porque agora a Grace tá falando que não tem nenhum intruso ali, que tá tudo bem, e a Anne não aceita isso porque ela sabe que não tá tudo bem. A senhora Mills acaba consolando a menina que tá chorando e fala pra ela que tá tudo bem e que ela também consegue ver os intrusos, que a mãe dela não vê eles porque ela só acredita naquilo que foi ensinado pra ela, mas que cedo ou tarde ela ia ver eles também e as coisas iam mudar ali na casa e que grandes surpresas iam acontecer. There are going to be some big surprises. Bom, a gente vai chegando em uma cena que eu amo nesse filme e que eu também lembro de ter ficado com muito medo quando eu era criança. A Grace termina de costurar um vestido lindo que ela tá fazendo ali pra primeira comunhão da filha. É um vestido branco, com um véu comprido, parece um vestido de noiva. A Anne experimenta o vestido e fica apaixonada, ela se acha muito bonita, fica se olhando no espelho e ela pede pra mãe pra deixar ela ficar um tempo com o vestido, pra ela poder brincar ali. A Grace deixa ela ficar uns minutinhos brincando e sai do quarto. Quando a Grace volta, a Anne tá brincando, sentada no chão, com uma marionete que ela tem, que é um fantasminha ali muito bonitinho. E quando a Grace chega mais perto e olha pro rosto da filha, na verdade, ela enxerga ali o rosto de uma idosa. Parece aquela idosa do desenho, que seria um dos fantasmas que estavam ali naquela casa. A Grace fica desesperada, começa a gritar, a puxar o véu, e aquela senhora que tá ali começa a falar: "Não, mãe, sou eu, sou sua filha." E ela realmente tem a voz da criança, mas o rosto é da senhora. E depois de rasgar a roupa ali e brigar, a Grace meio que volta ao normal e vê que realmente é a filha, não é a idosa. E ela fica, óbvio, super arrependida de ter brigado com a própria filha. A Anne fica morrendo de medo da mãe e sai ali do quarto. A Grace fica arrependida, né, claro, de ter sacudido a própria filha e rasgado o vestido. E ela vai até o quarto onde o marido tá. E aqui a gente vê pela primeira vez as emoções dela saindo, né? Ela finalmente, conversando ali com o marido, consegue botar pra fora tudo que ela tá sentindo. Que ele abandonou ela e os filhos, deixou ela naquele lugar sozinha e foi pra guerra. Que eles não tinham nem nada a ver com a guerra, mas que ele quis ir justamente pra poder ficar longe dela, daquela casa e daquela vida. E aí, um pouco depois disso, ele fala: Grace, eu preciso voltar, eu preciso ir embora, eu preciso voltar pra guerra, a guerra ainda não acabou. E ele
ele vai embora. Ele simplesmente vai embora da mansão no dia seguinte. E a Grace sofre ali naquelas grades do portão, como se estivesse meio que presa naquela propriedade. E é aquela cena super dramática ali. E é bonita essa cena, eu gosto. Nessa manhã, quando as crianças acordam, a gente vê que tem luz batendo nelas. E vê também que todas as cortinas da casa simplesmente não estão mais lá. Sumiram todas as cortinas. E assim, fudeu, né? As crianças são alérgicas. Se elas ficarem ali, elas vão morrer. E aí, claro, elas começam a gritar, desesperadas, chamando a mãe. A Grace chega no quarto, arruma um pano pra colocar por cima delas pra poder proteger ali e sai correndo com os dois, desesperada, buscando algum lugar seguro. Ela improvisa algo pra tampar a janela em um quarto, deixa as crianças e sai procurando pelos empregados naquele desespero. Tipo, gente, cadê as cortinas dessa casa? Pelo amor de Deus. Só que a reação deles não é aquela esperava. Os empregados ficam tipo, as cortinas? Sumiram, né? Olha só. Por que alguém ia tirar as cortinas? E a Grace fica, alguém tentou matar meus filhos. Não é possível, a gente precisa achar essas cortinas agora. Vocês estão loucos? Eu disse pra vocês que as crianças são alérgicas ao sol. Como assim? E ela começa a surtar. A senhora Mills diz, olha, talvez as crianças, elas nem tenham isso mais. Talvez elas tenham se curado. A medicina, ela já avançou. Talvez se elas vissem um pouco de luz solar, um pouco de luz do dia, elas iam ficar de boa, nem iam se afetar. E isso é tipo um basta pra Grace. Ela fala, chega, eu não quero mais vocês aqui na minha casa, vocês saiam daqui agora, vão embora. A senhora Mills, o senhor Tuttle e a Lydia saem da casa e lá fora a senhora Mills fala, olha, quer saber? Minha paciência acabou, tá na hora da gente deixar os túmulos à vista. Que túmulos, né? Túmulos que vão ser achados logo depois pelas crianças. Quando anoitece e elas podem ir lá fora, elas decidem ir atrás do pai que tinha ido embora. Nisso, ali no jardim, elas acabam encontrando esses 3 túmulos, que são os túmulos da senhora Mills, do senhor Tuttle e da Lydia. Então a gente descobre que os empregados ali estavam mortos, e essa é a primeira grande revelação que a gente tem, que acontece ao mesmo tempo para as crianças e para a mãe. Porque enquanto as crianças estão ali no jardim, a Grace vai até as acomodações dos empregados e acha uma foto deles daquele jeito lá, dormindo, que são as fotos deles pós-morte. Diante daqueles 3 espíritos, as crianças correm de volta pra dentro da casa e a Grace tranca a porta pra que os fantasmas não entrem. E eles vêm, né, daquele jeito, daquela forma bem sombria, todos de preto, vindo em direção à casa, no meio da névoa, parece até que eles estão flutuando ali. Mãe e filhos ficam desesperados e as crianças gritando, por favor, mãe, não deixe ele entrar, por favor. E a Grace fala para as crianças subirem e se esconderem em algum quarto. Lá fora, a senhora Mills fala, olha, vai ser melhor pra você se você deixar a gente entrar. E a Grace fala, não, eu não vou deixar, vocês estão mortos, vão embora. E a senhora Mills, sensata, porque ela é uma senhora bem sensata, ela fala assim, é o seguinte, não adianta você pedir pra gente te deixar em paz, porque quem não vai te deixar em paz são eles. Os intrusos não vão te deixar em paz. Eles estão aí dentro e cedo ou tarde eles vão conseguir chegar até você, então aceita. A Grace então sobe as escadas, vai até um dos quartos, abre a porta e vê uma mesa com pessoas sentadas ali numa sessão espírita. E a gente vai entendendo o grande plot twist do filme. Ali na mesa tem uma senhora, aquela senhora dos desenhos da Anne. E ela tá psicografando alguma coisa. A gente entende que o que ela tá escrevendo é o que a Anne tá falando. A senhora pergunta pra Anne o que aconteceu ali e a Anne vai ali e cochicha no ouvido dela. E a gente tem a grande revelação de que a Grace assassinou os próprios filhos, sufocando eles com um travesseiro. Ou seja, as crianças estão mortas e a Grace também tá morta. Assim que a senhora que tá psicografando fala isso em voz alta, os 3 começam a entrar num estado de negação e a Grace balança a mesa ali, joga os papéis pro alto e eles ficam repetindo ali que eles não estão mortos. Nisso, a senhora da sessão espírita sai do estado de transe que ela tava e pergunta o que aconteceu. A gente vê ali quem realmente tá vivo nessa história toda. Na mesa estão esses 2, que são os pais do Victor, o menininho que a Anne via. E aquela senhora era a avó do Victor. A avó é médium e eles tinham recentemente se mudado para essa casa onde eventos paranormais estavam acontecendo. Então eles resolvem fazer uma sessão espírita ali para tentar entrar em contato com os espíritos que tivessem lá. Na verdade, durante o filme, os barulhos, as portas que pareciam se abrir sozinhas, as vozes que a Grace dizia ouvir, as cortinas arrancadas do nada, na verdade, eram
eram aqueles vivos. A família do Victor tentando voltar a ter uma vida normal naquela casa, abrindo as janelas, andando pelos quartos, puxando as cortinas pra poder deixar a luz entrar, né? Ao mesmo tempo, a Grace e as crianças que estão meio que do outro lado aí, em outro plano espiritual, enfim, sentiam aquilo como se fosse uma assombração. A sessão espírita é o ponto de encontro desses dois lados, os vivos que estão desesperados, tentando entender quem são os espíritos presos ali, e os mortos acreditando que estão sendo atacados até perceberem que o papel deles é o oposto do que eles estavam pensando. Logo depois dessa revelação, vem a lembrança que a Grace tinha apagado. Ela lembra que, num momento de surto, ela sufocou os filhos com o travesseiro e depois tirou a própria vida com um tiro na cabeça. E aí, dá até pra conectar essas enxaquecas constantes que ela tem durante o filme com esse fato dela ter dado um tiro na própria cabeça, né? Pode estar conectado. Esse ato, né, que ela cometeu é o que prende os três na casa, num ciclo ali de culpa, de negação e de repetição. A sessão espírita, então, funciona meio que como um choque de realidade. É ali que a Grace e as crianças finalmente entendem que os intrusos, os outros, são os vivos e que são eles, a Grace, a Anne e o Nicholas, que são os fantasmas que assombram a mansão. A cena termina com essa aceitação deles, eles decidem ficar ali, dizendo que a casa é deles. O plot twist da sessão é descobrir o tempo todo que quem a gente estava acompanhando como vítimas ali sempre foram, na verdade, os mortos. Os três funcionários, a senhora Mills, a Lydia e o Sr. Tuttle, aparecem ali porque eles fazem parte daquele lado dos mortos da casa, meio como figuras que guiam a Grace e as crianças até a verdade. A senhora Mills, principalmente, tem um jeitinho ali de quem já viu tudo aquilo acontecer antes. Ela é bem calma, ela entende rápido as regras da casa, ela nunca se assusta de verdade com os fenômenos e parece sempre saber mais do que ela fala. Ela não chega tentando convencer a Grace de nada de cara, ela vai deixando pistas, fazendo perguntas, falando de fé, de aceitar a realidade, como se ela estivesse conduzindo ali a Grace devagarinho até a lembrança do que ela fez. O Sr. Tuttle e a Lydia também seguem essa linha. Eles nunca reagem como pessoas normais reagiriam se eles estivessem enfrentando um poltergeist. Eles só cumprem o papel deles ali, deixando a história andar até o momento em que a verdade vem à tona. Nos últimos minutos do filme, a gente vê a mãe do Victor na sessão espírita falando que chega, que ela não quer mais morar naquela casa, que ela quer se mudar, né? Depois daquilo que eles viveram, que eles têm que pensar no Victor, que tá tendo esses pesadelos e vendo esses fantasmas. E aí a família sai da casa. No final, a Grace e os filhos ficam ali na casa, mas agora cientes de que eles estão mortos e cientes de que outros moradores vão vir e que eles precisam aprender a conviver com os vivos. Que às vezes eles vão sentir a presença deles ali, às vezes não, mas que é assim que as coisas funcionam. Aqui, mãe e filhos chegam à conclusão também de que o pai morreu na guerra. E eles perguntam, nossa, será que a gente vai encontrar ele algum dia de novo? Se a gente morreu, será que isso é o limbo? Onde que é o limbo? Várias perguntas ficam no ar e eu vou adicionar mais algumas que explodem a nossa cabeça nesse filme. Sabemos, né, que na verdade os mortos são a Grace, os filhos e os empregados. Mas e o pai? Por que que ele voltou e depois ele foi embora? Por que que o espírito da Grace e dos filhos não consegue sair da propriedade? As crianças, elas eram realmente alérgicas ao sol e depois que elas morreram, a doença se curou? Por que que a Lydia era muda? Bom, vamos uma por uma. Eu acredito que o que fica entendido é que o marido da Grace também tá morto. Ele não voltou vivo da guerra. A maneira como ele aparece já entrega isso. Ele meio que surge no meio da névoa, andando sem rumo, como se tivesse perdido no caminho. Ele tá super estranho, distante, ele fala pouco, ele parece meio desconectado da realidade ali da casa. O que muita gente entende é que o Charles não tá preso à casa que nem a Grace e as crianças. Eles morreram ali, né, num ato muito traumático, carregado de culpa, repressão religiosa e negação. Isso prende os três naquele espaço como se a mansão fosse uma âncora ali do espírito deles. Já o pai morre longe dali, na guerra, em outro contexto. Então, quando ele aparece, é como se fosse um breve cruzamento ali de caminhos por algum motivo. Seja pela ligação emocional com a família, ou seja porque, né, o véu entre os mundos tá mais fino naquele momento. Ele consegue voltar por um tempo, mas ele não tem como ficar por ali. Reparem que ele nunca parece realmente confortável dentro da casa. Ele tenta se reaproximar da Grace, ele
tem uma noite com ela, ele vê os filhos, mas ele continua com aquele olhar perdido, como se estivesse em outro lugar por dentro. Em certo momento, ele fala algo do tipo, eu tenho que voltar lá pra linha de frente da batalha, ou ele dá a entender que não pertence mais àquele local ali. Isso pode ser lido de uma forma bem simples. A mente dele ainda tá presa à guerra, ao trauma da morte. O lugar dele no pós-vida não é aquela casa, então ele acaba indo embora. Sobre por que o espírito da Grace e dos filhos não consegue sair da propriedade, o filme nunca dá uma regra oficial, mas deixa várias pistas que apontam pra uma mesma ideia ali. Eles estão presos naquele lugar por causa da forma como eles morreram e por causa do que eles sentem em relação àquela casa. Primeiro, tem o lado mais sobrenatural clássico. Em muitas histórias de fantasma, o espírito fica preso ao lugar onde ele morreu ou ao lugar ao qual ele tá mais apegado. A Grace mata os filhos e depois tira a própria vida dentro daquela casa. É um ato de extremo trauma, culpa e desespero, e tudo isso fica ligado ao espaço físico ali da mansão. A casa vira quase que um imã espiritual. Eles não são só os moradores, eles são agora os próprios fantasmas da casa. Então, quando as crianças tentam fugir ali pela neblina e acabam voltando pro mesmo lugar, é como se o filme estivesse mostrando que não existe fora pra eles, não existe lado de fora. O mundo deles termina no limite daquela propriedade. Depois tem o lado mais emocional e simbólico. A Grace é extremamente apegada à ideia da família perfeita, lá perfeito, uma fé rígida, rotina controlada. Mesmo depois de estar morta, ela continua se agarrando à casa como se fosse a última coisa que ainda dá sentido à existência dela. Esse apego doentio também é uma forma de prisão. Ela não consegue soltar, ela não consegue aceitar que aquilo acabou. Então, a própria mente dela ajuda a manter eles ali rodando em círculos. É como se a casa fosse um purgatório particular construído pela culpa e pela negação dela. E o fato dela ter feito isso, né, matado os próprios filhos e depois tirado a própria vida, ao meu ver, fica meio entendido como um ato de desespero depois de já estar em um adoecimento mental por estar sozinha ali com os filhos que têm uma doença rara de alergia ao sol naquele lugar remoto, abandonada pelo marido que foi pra guerra. E afinal, essa doença dos filhos realmente existia? Tem gente que vê essa doença mais como uma metáfora, mas eu entendo que eles realmente tinham essa doença quando vivos e que inclusive isso contribuiu para que o pai deixasse todo mundo e fosse pra guerra, porque ele acreditava que estava tendo uma vida difícil ali com a Grace, extremamente controladora, e ainda por cima os filhos eram doentes. Um detalhe importante é que os outros espíritos da casa, a senhora Mills, o senhor Tuttle e a Lydia, também estão ligados fisicamente àquele lugar. Os corpos deles foram enterrados no terreno e eles parecem já ter entendido que estão mortos. Então eles se movem com mais naturalidade, mas mesmo assim eles permanecem ali. Eles sabem que fazem parte daquele mundo dos mortos específico, daquele pedaço de realidade onde os vivos e os mortos às vezes se cruzam. E por que a Lydia era muda? O que eu entendi é que a Lydia é muda por causa ali de um trauma ligado justamente ao fato dela estar morta. Ao longo do filme, a Grace comenta mais de uma vez que alguma coisa muito grave deve ter acontecido com a menina pra ela ter parado de falar. Mas a senhora Mills sempre desconversa. Só lá pro fim é que a gente entende o motivo real. A senhora Mills revela que a Lydia ficou muda quando percebeu que estava morta. Ou seja, não é uma condição física nem algo de nascença ali. É um choque tão grande, uma negação tão forte da própria situação ali, que ela estava morta, que ela simplesmente parou de falar. Esse uso do silêncio e do trauma não acontece por acaso na história. Ele conversa diretamente com as escolhas que o diretor fez na hora de pensar o filme e o universo em que tudo isso acontece. Bom, o caminho até esse resultado final do filme foi cheio de viradas. A ideia original do Amenábar era fazer o filme em espanhol e ambientar ele no sul do Chile, que é o país onde ele nasceu antes da família se mudar para a Espanha. Quando os produtores leram o roteiro, eles enxergaram ali um conto gótico perfeito e sugeriram transportar a história para um contexto britânico com cara de lenda vitoriana. Foi então que a ambientação passou para a ilha de Jersey, escolhida tanto pela forte tradição católica quanto pelo fato de ter sido o único território britânico ocupado pelos nazistas.
o que permitia, né, ligar o desaparecimento do marido da Grace à Segunda Guerra Mundial. A mudança de idioma também tem uma explicação bem Hollywood. O Tom Cruise, que tinha produzido e estrelado o remake de Abre los Ojos, que é Vanilla Sky, se interessou pelo roteiro e topou produzir os outros com a condição de que o filme fosse em inglês para poder alcançar um mercado internacional maior. O estilo do filme também nasce de um conjunto de referências muito específicas. Antes de escrever os outros, o Amenábar revisitou vários clássicos de Casa Mal-Assombrada, como The Innocent, The Haunting, Rebecca, The Channeling e O Iluminado. Ele queria um horror à moda antiga, sem sangue, sem monstro em CGI, um terror baseado principalmente em atmosfera, sugestão e silêncio. Ele mesmo descreve o filme como mais um filme de sussurros do que de gritos. Os momentos de terror vêm muito mais de portas que rangem devagar, passos abafados em corredores vazios e diálogos carregados de tensão do que de grandes explosões visuais. A fotografia do filme explora muito a escuridão, a neblina e o contraste entre pequenas fontes de luz e os ambientes fechados, transformando a casa numa espécie de labirinto sensorial ali em que o espectador nunca enxerga tudo. E por isso sempre imagina o pior. Essa obsessão com a luz ou com a falta dela tem um fundamento real e simbólico. As crianças da Grace sofrem de uma doença rara, inspirada em um distúrbio verdadeiro chamado xeroderma pigmentoso, em que a pele é extremamente sensível à radiação ultravioleta e o contato com o sol pode causar danos graves e até câncer de pele. No filme, essa condição justifica todas as cortinas pesadas, as portas trancadas e as regras rígidas para abrir e fechar cada cômodo, que transforma a casa num sistema carcerário em miniatura ali e faz da Grace uma espécie de carcereira dos próprios filhos. Para reforçar essa ideia visualmente, a produção manteve os atores mirins Alakina Man e James Bentley longe do sol durante 3 meses e meio de filmagem. Eles só podiam sair de noite para que a pele sempre permanecesse muito pálida, como de pequenos vampiros, segundo o próprio diretor. Do lado do elenco adulto, tem várias curiosidades. O Amenábar, originalmente, pensou na Emily Watson para o papel de Grace e também considerou nomes como a Jodie Foster e a Catherine McCormack, antes de chegar na Nicole Kidman. Quando a Nicole Kidman aceitou, o papel acabou se tornando uma das atuações mais elogiadas da carreira dela, rendendo indicação ao Globo de Ouro e ao BAFTA. Mas o processo dela não foi fácil. Durante os ensaios, o conteúdo emocional do filme, especialmente o passado da Grace com os filhos, começou a afetar a atriz a ponto de provocar pesadelos constantes. E ela chegou até a abandonar o projeto temporariamente, dizendo que não conseguia ir até aquele lugar emocional. Depois de muita conversa, ela voltou e terminou as filmagens, mas ela comenta que ficou aliviada ao se livrar da personagem. Tudo isso ainda acontecia enquanto a vida pessoal dela virava notícia no mundo inteiro. O Tom Cruise, então o marido dela e um dos produtores do filme, se separou da Nicole Kidman no meio da pós-produção. O divórcio foi oficialmente finalizado só 2 dias antes da estreia de Os Outros nos Estados Unidos. Apesar da tensão, os dois mantiveram apoio público ao longa e compareceram juntos à premiere em Los Angeles, o que deu ao filme um tipo estranho de áurea. Um conto sobre uma família estilhaçada sendo lançado no exato momento em que o casal mais midiático de Hollywood se separava. E a isso a gente também soma a presença magnética da Fiona Flanagan como a governanta Sra. Mills, figura ao mesmo tempo acolhedora e inquietante, e o trabalho muito maduro dos atores mirins, que curiosamente nunca mais tiveram carreiras longas no cinema, o que ajuda a manter essa sensação de que a experiência foi algo único e meio fantasmagórico na vida deles. Também é interessante notar o quanto o Amenábar projeta um pouco da própria biografia no filme. Ele cresceu católico, muito apegado à mãe e com medo do escuro, experiências que ele cita como centrais para a maneira como ele construi a culpa, o silêncio e a repressão religiosa da Grace. Além disso, o diretor faz uma aparição discreta nas fotografias dos mortos que a Grace encontra no álbum ali. Metade daquelas imagens são fotos de época reais e outra metade foram montadas pela equipe e o Amenábar posou para uma delas. Curiosamente, ele topou dirigir um filme inteiro em inglês, mesmo não dominando o idioma na época. Mas ele contou com tradutores e com a sensibilidade dos atores para poder ajustar diálogos, o que torna o resultado final ainda mais impressionante. Falando da história em si, é difícil tratar de Os Outros sem mencionar, o plot twist final. O que torna o roteiro tão impactante é justamente o modo como ele inverte o clichê da casa mal-assombrada. Durante boa parte da narrativa, a gente acredita que a Grace e as crianças são vítimas de espíritos que invadem a casa. Aos poucos, a gente vai percebendo que os outros são, na verdade, os vivos e que quem assombra a casa são os próprios protagonistas, já mortos. A revelação de que a Grace matou os próprios filhos e depois tirou a própria vida e que bloqueou essa
memória por conta de culpa, fanatismo religioso, transforma o filme inteiro numa história de autoconhecimento monstruoso e profundo. O verdadeiro terror aqui é a descoberta de você mesmo, a percepção de que o mal que ela tanto quer expulsar da casa sempre teve dentro dela mesma. Claro, né, que todo esse cuidado estético e temático refletiu na recepção do filme. Os Outros ganhou 8 dos 15 prêmios Goya que foi indicado, incluindo melhor filme, diretor e roteiro original, e entrou para a história como o primeiro filme inglês sem uma única palavra de espanhol a vencer o principal prêmio de cinema espanhol. O filme também ganhou indicações em premiações como o BAFTA e o Globo de Ouro. E com o tempo, o longa passou de hit inesperado a um clássico reconhecido. E hoje em dia ele costuma aparecer bastante em listas de melhores filmes de terror do século XXI e de melhores histórias de fantasmas do cinema. Mas a obra não foi só elogios, teve polêmica também. Na época do lançamento, muita gente saiu do cinema dizendo que Os Outros era uma cópia do filme O Sexto Sentido. E até hoje tem crítica e resenha que diz isso. Alguns sites e críticos classificam o filme como uma cópia bem feita ou falam diretamente que ele lembra muito O Sexto Sentido por ser uma história de fantasmas com um plot twist no final. Em listas sobre filmes acusados de serem cópias, Os Outros aparece justamente do lado de O Sexto Sentido, com a acusação de que os dois compartilham dessa estrutura de história de fantasma mais séria, adulta e que guarda uma grande revelação pro final. Por outro lado, vários textos sobre Os Outros lembram que o Amenábar começou a desenvolver o roteiro anos antes de O Sexto Sentido como um projeto europeu pequeno e que o filme nasce muito mais da tradição de contos góticos e histórias de casa mal-assombrada do que de uma tentativa de copiar o M. Night Shyamalan. Ou seja, a semelhança principal é o tipo de plot twist. Descobrir que os protagonistas estão mortos, mas isso não é uma invenção exclusiva de Sexto Sentido. Já existia isso na literatura, séries e outros filmes de fantasia e terror muito antes. Por fim, vale mencionar que o universo de Os Outros ainda não se encerrou completamente. Em 2020, a produtora Sentient Entertainment adquiriu os direitos para um remake planejado para atualizar a história para os dias de hoje, com a Universal envolvida na coprodução e na distribuição. Independentemente de como essa nova versão vai ser recebida, o filme de 2001 permanece como um caso raro de terror, ao mesmo tempo elegante e devastador. Um filme de fantasmas quase sem efeitos visuais, que prefere sugerir do que mostrar e que no fim das contas assusta tanto pelo que há escondido nos cantos escuros da casa, mas pelo que tá lá reprimido na mente e na culpa de uma mãe incapaz de encarar o que ela fez. É justamente essa mistura de sobriedade gótica, dor íntima e construção cuidadosa de suspense que faz Os Outros continuar sendo tão comentado, revisitado e pra muita gente, pra mim, inesquecível. Pois é, gente, falei demais, né? O vídeo ficou longo, então tá na hora de vocês falarem aqui nos comentários o que vocês acham do filme Os Outros, se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês nunca assistiram. Deixa aqui sua opinião nos comentários, não esquece, claro, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e também me seguir lá nas outras redes. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.